E aí galera da YouStage, hoje eu quero dividir com vocês um pouco sobre a diferença de culto online e transmissão ao vivo de um culto presencial. Tem uma diferença muito grande entre os dois, é sobre liturgia e criatividade que nós vamos falar hoje. Bom, nós estamos aqui no meio da nossa série de vídeos sobre transmissão ao vivo. Nós estamos falando sobre vídeo, sobre áudio, sobre luz e um monte de coisas importantes que nós vamos ainda dividir aqui com vocês. Mas há algo muito importante que nós da YouStage queremos dividir com você, que está em cima da liturgia de um culto ao vivo. Ou seja, de um culto transmitido somente por online. No meio de uma pandemia como essa que nós vivemos aqui, é algo muito importante que nós da YouStage entendemos que nós precisamos passar para você, que não está ligado somente à área técnica, não está ligado somente aos equipamentos e outras coisas de produção para um culto ao vivo, mas está em cima do que nós já falamos aqui, que é a liturgia. Ou seja, o que eu quero dizer é que a transmissão de um culto ao vivo presencial é algo muito legal para as igrejas e é algo muito importante que as igrejas mais modernas, as igrejas que se contextualizaram têm feito. Mas quando nós falamos de um culto ao vivo, nós precisamos entender que é outra pegada, é outra coisa completamente diferente. Então, quando nós falamos de uma transmissão de um culto ao vivo, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês refletirem junto com a gente é que não se dá para manter uma liturgia de um culto ao vivo, ou seja, não dá para manter a liturgia de um culto presencial para um culto online. Por quê? O primeiro motivo pelo qual é prejudicial manter a liturgia de um culto ao vivo presencial para o culto online é porque a maioria das pessoas que assistem esse culto online já tiveram na vida delas a experiência de estar no culto presencial. Ou seja, quando você tem já a experiência de ter participado de um culto presencial e assiste o mesmo culto, ou seja, a mesma liturgia, exatamente aquilo que você tem no presencial, no online, você automaticamente pode estar causando para as pessoas uma frustração. Por quê? Porque a experiência de estar no culto presencial ela é muito grande. A pessoa se dispôs a estar lá, a pessoa ela é envolvida pelo ambiente, ela é envolvida pelo som, pela música que toca, pela palavra sendo pregada ali presencialmente pelo pastor. E quando você traz essa liturgia toda para o culto online, onde a pessoa ela se encontra num ambiente totalmente diferente, um ambiente onde as experiências ao redor dela não proporcionam a mesma sensação de estar na igreja, isso automaticamente pode gerar para as pessoas uma frustração. É por isso que nós vemos que muitos cultos online que têm acontecido durante essa pandemia começaram de maneira grande e com bastante público e aos poucos foram caindo. Por quê? Porque a frustração muitas vezes da pessoa estar assistindo o mesmo culto que ela já conhece de maneira presencial pode trazer para ela uma frustração de não estar vivendo a mesma experiência que ela já conhece. Uma segunda coisa muito importante é que quando nós falamos de um culto presencial, a pessoa que vai até lá, ela se dispôs a ir até aquele lugar, ela sentou, escolheu o lugar dela onde ela ia sentar e aí, a partir do momento que ela senta ali, ela tem um palco, um lugar elevado, uma luz preparada para ela prestar atenção no louvor, para que ela preste atenção na palavra, automaticamente ela se colocou numa situação onde ela foi para aquele lugar, preparada para viver aquele momento. Mas quando nós colocamos isso para o online, ou seja, a pessoa está dentro da casa dela, há muitos elementos ao redor dela que podem tirar a atenção dela. Então é importante nós entendermos que muitas vezes a mesma liturgia do presencial no ao vivo, ela não vai ter o mesmo alcance para a pessoa, porque em casa ela vai ter muitas distrações, ela vai ter várias coisas acontecendo, vai ter os seus filhos ali, para aqueles que têm filhos, correndo, fazendo as suas brincadeiras, aqueles que às vezes têm os pais, vai ter uma mãe ou um pai fazendo alguma coisa num cômodo do lado, na cozinha, enfim. Há muitas distrações que podem tirar a atenção de um culto online ao vivo. Então, algo que nós queremos compartilhar com você é que é necessário e é importante que quando se vá fazer um culto online, se pense numa liturgia para um culto online. Se pense em algo que seja específico para as pessoas que estão assistindo em casa e que possam promover para elas uma nova experiência, ou seja, uma experiência que ela não tem de assistir um culto online. E a principal característica que nós enxergamos que é necessário para que se crie essa experiência do culto online está na interação. Então, se você
está fazendo já os cultos online na sua igreja, ou tem o desafio de melhorar o culto online da sua igreja, ou ainda até o desafio de começar o culto online na sua igreja, é importante você entender que uma das melhores ferramentas que você tem para atrair a atenção do seu público, para manter ele ali conectado no seu culto online, para você ter uma liturgia que funcione no online, está na interação. É muito importante você tentar promover para as pessoas um pouco da experiência que ela tem no presencial, no online. E a maneira disso é você conversar diretamente com ela dentro de casa. É você ouvir o que ela tem passado ali dentro, através de um comentário, através de uma resposta de perguntas, através de um tipo de conteúdo diferenciado, você trazer alguém online, de maneira online, para dentro do seu culto. Isso tudo é muito importante. Até mesmo na parte musical, as músicas interagirem com o que as pessoas têm colocado ali nos comentários na casa dela. Então isso é muito importante você entender que a interação pode ser a principal e a mais importante ferramenta para você atrair a atenção das pessoas no seu culto online. Então, quando você for fazer a liturgia de um culto online, pense em fazer algo que você consiga interagir com pessoas. E uma última coisa muito importante que nós queremos deixar bem estabelecido aqui na YouStage é que nós falamos aqui sobre produção, nós falamos aqui sobre estrutura, nós falamos sobre áudio, som, equipamentos e tudo que envolve uma produção de um culto, tanto presencial quanto online. Mas algo que é insubstituível que nós queremos passar aqui para você é que muitas igrejas têm tido dificuldades em pensar os seus cultos online porque têm olhado somente para as estruturas. Mas é importante nós deixarmos bem claro aqui que muitas vezes vale muito mais você como líder da sua equipe de criatividade, multimídia, de produção na sua igreja, ou até mesmo você pastor da sua igreja. Às vezes é muito mais importante você investir num treinamento da sua equipe de criatividade do que você investir em equipamentos. O equipamento, ele é fundamental para você produzir algo de qualidade. E nós temos falado muito aqui sobre produzir algo de qualidade. Mas algo muito importante que nós devemos entender é que muitas igrejas não têm conseguido produzir produzir os seus cultos, porque têm olhado para as referências de igrejas que já têm a estrutura. Mas às vezes você pode criar algo novo, você pode trazer um conteúdo diferenciado, você pode pensar fora da caixa se você tiver uma equipe bem treinada, uma equipe criativa que vai pensar em soluções diferentes para a sua igreja, soluções que vão falar e comunicar diretamente com o público-alvo da sua igreja. Então, tem muitas igrejas que têm tentado fazer os seus cultos online e não têm tido resultado porque não estão pensando de maneira criativa para a sua igreja. Então, antes de você continuar aqui vendo todo o nosso conteúdo sobre estrutura, sobre como fazer uma transmissão, sobre como usar o seu celular, como usar uma câmera, como usar a interface de áudio, tudo isso é muito importante, mas é mais importante do que isso, você pensar na estrutura certa para a criatividade do seu culto, pensar fora da caixa. Qual é o melhor conteúdo para a minha igreja? Eu vou conseguir fazer um culto ao vivo de qualidade? Ou é melhor eu pensar em um conteúdo diferenciado? É melhor eu gravar algo diferenciado? É melhor eu dialogar com as pessoas da minha igreja? Isso tudo é muito importante. Então você, líder da sua equipe, ou você, participante da sua equipe, você, pastor da sua igreja, pense nisso com carinho. Muitas vezes vale mais você investir numa equipe criativa, você incentivar pessoas a pensarem em novas possibilidades, pensarem em novas ideias criativas, do que ficar muitas vezes batendo a cabeça, tentando comprar equipamentos que são caros, tentando fazer coisas revolucionárias para simplesmente fazer um culto igual de alguma outra igreja que já tem a estrutura para fazer aquilo. Então pense com carinho nisso. É muito importante você treinar a sua equipe de criatividade para pensar fora da caixa. As igrejas que têm se destacado hoje no online não são sempre aquelas que têm a maior estrutura para fazer um grande culto de qualidade, mas sim aquelas que pensam fora da caixa, aquelas que promovem um conteúdo diferente. E isso tem muitas referências na internet, você pode ver, acompanhar e criar algo assim para a sua igreja. Então essa foi a nossa dica para você sobre a diferença de uma liturgia de um culto online e um culto ao vivo presencial. A transmissão dos dois é muito diferente se você quiser ter um bom resultado no seu culto online. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o seu like aqui pra gente, vai nos ajudar bastante. Siga-nos também lá no Instagram, na rede social, YouStage, You_Stage.
e você pode acompanhar ainda mais conteúdo sobre transmissão e toda a nossa gama de áreas que nós vamos discutir aqui, áudio, criatividade, iluminação, imagem, vídeo, enfim, vários temas que com certeza podem e vão ajudar você aí na sua igreja. E se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, nos manda uma direct lá no Instagram e nós teremos o maior prazer em responder para você. Que Deus abençoe e vão fazer um culto online de qualidade. Pensem fora da caixa.